Clínicas UVD de Belgorod. Lídia Vassilievna Kazmina, artigo no site. Uau, essa é a dura realidade. Estamos comendo cogumelos, as pessoas estão comendo cogumelos, concluiu uma médica laboratorista com formação universitária, que passou um quarto de século examinando sob o microscópio os patógenos de todas as possíveis doenças em seus numerosos pacientes. Isso começou no ano de 1980. Eles enviaram um jovem com uma doença estranha para ser examinado no laboratório. De tempos em tempos, sua temperatura subia para 38 graus sem motivo aparente. Aparentemente nada era sério, mas o paciente ligeiramente doente disse seriamente aos técnicos de laboratório: "Meninas, acho que vou morrer em breve." Eles não acreditaram nele, porque o médico suspeitava que ele tinha apenas malária, seu despertador. Eles tentaram encontrar na sangue do paciente por um mês inteiro, mas não conseguiram. E o paciente, para surpresa dos médicos, piorou muito rapidamente. Então, com horror, eles descobriram que ele tinha endocardite séptica, uma infecção que danifica o músculo do coração, que inicialmente passou despercebida. Não conseguiram salvar o rapaz. Kazmina não jogou fora o sangue do falecido. Examinando-o novamente sob o microscópio, ela inesperadamente descobriu minúsculos organismos com um núcleo minúsculo nele. Ela tentou identificá-los por 2 meses, perguntando a laboratórios clínicos e examinando atlas de bacteriologia, mas sem sucesso. E finalmente encontrou algo semelhante em um livro do autor moldavo Schreut. Havia fotografias e descrições de estranhos micro-organismos, micoplasmas, que não possuem uma parede celular densa. Eles são cobertos apenas por uma fina membrana, por isso podem facilmente mudar sua forma. Por exemplo, uma micoplasma esférica pode se estender como um verme e se infiltrar em uma fenda estreita de uma célula humana. Nem mesmo os vírus são capazes disso, embora sejam menores que as micoplasmas esféricas. Aliás, os últimos podem até não penetrar na célula, mas ainda conseguem extrair seus nutrientes. Na maioria das vezes, esses pedaços de protoplasma apenas se apegam às células e sugam seus sucos através dos poros. Porém, como é comum na ciência, a descoberta inicial trouxe mais questionamentos do que respostas. No livro de Schroita, a pesquisadora encontrou um segundo candidato para o papel de causador da endocardite séptica. E em aparência e comportamento, muito semelhante à micoplasma, havia a chamada forma 50 de bactérias. Ela aparece quando um paciente começa a ser tratado com penicilina, que impede a formação de uma casca nas bactérias. Médicos acreditavam que sem ela os parasitas morreriam, mas descobriram que podem viver sem casca e causar doenças. Mas eles se comportam de maneira muito incomum, como os médicos dizem, atipicamente. Esses parasitas são muito difíceis de diagnosticar. Finalmente foi encontrado o terceiro candidato ao papel de assassino, o menor Chlamydia. Alguns cientistas a chamavam de esporo de fungo, outros de vírus, mas todos concordavam que esse anão do micromundo penetra livremente nas células e parasita dentro delas. Então, tanto as clamídias quanto as micoplasmas provocam doenças com os mesmos sintomas clínicos. Pelos sintomas, é impossível determinar quem causou a doença, um parasita de membrana ou celular. Uau, as primeiras tentativas de identificar o assassino misterioso geraram 3 versões, cada uma das quais poderia ser falsa, mas essas buscas não foram em vão. Se agora Kazmina encontrou algo semelhante ao sangue de alguém, algo que as instruções e manuais não exigiam atenção, ela ainda soou o alarme para que os médicos não perdessem a doença, como aconteceu com o pobre rapaz. E novamente tricomoníase. No ano de 1980, enviaram uma mulher grávida para o laboratório com um diagnóstico de líquen de origem desconhecida e deram a instrução: procure o agente causador da malária. Os técnicos de laboratório semearam o sangue do paciente em um meio de cultura. Em uma cultura, cresceram os já conhecidos Kazminoi e na outra, para horror, apareceram pequenos tricomonas, os mesmos flagelados que, segundo a medicina oficial, causam apenas doenças venéreas. E na opinião de muitos outros subestimados da civilização. Eu ignorei o medo e coloquei todos os especialistas de Belgorod de pé contra Kazmina. Mas eles não explicaram os resultados das análises. Então eu imediatamente fui para Moscou para o Instituto de Microbiologia Gamaleya. Lá confirmaram que havia micoplasmas no sangue do paciente, mas se recusaram a comentar a presença de tricomonas e não deram conselhos sobre como tratar o paciente. Mas nós vamos te ensinar a semear a micoplasma corretamente, disseram-me os microbiologistas confusos. Mas eu estava feliz com isso. Pensei que as habilidades adquiridas poderiam me ajudar a identificar os patógenos de quase todas as doenças de etiologia desconhecida.
Mas quando comecei a semear micoplasmas em Belgorod, muitas outras coisas cresceram ao lado desses parasitas de membrana que eu não conseguia identificar. Na verdade, esses micro-organismos se diferenciavam por uma grande variedade de formas. Redondos, ovais, parecidos com bastões, com um núcleo ou vários, isolados e ligados em uma cadeia. Havia muito para confundir um médico de laboratório. Então ela decidiu estudar pelos livros clássicos de microbiologia. Em um livro de um cientista, ela leu que os tricomonas se reproduzem por esporos. Como entender isso, se os esporos são encontrados em fungos e tricomonas são considerados animais? Se a opinião do cientista estiver correta, então esses flagelados devem formar uma colônia de fungos no corpo humano. De fato, nas análises microscópicas de alguns pacientes era visível algo semelhante a uma colônia de fungos. No início, eu me perguntava, o que são esses fios? Lembra Lídia Vasilievna? Talvez fosse algodão ou o paciente tivesse arrastado essa poeira da roupa. Mas depois, para minha surpresa, descobri que os fios eram feitos de parasitas unicelulares. Verdade, não de tricomonas, mas de micoplasmas. Então talvez seja o mesmo micro-organismo, mas em diferentes estágios de desenvolvimento? Então não é surpreendente que as tricomonas formem esporos de micoplasmas de micélios. Simplesmente uma fungicultura está crescendo em nosso corpo. A ciência oficial reconheceu a existência de tricomonas flageladas, mas apenas no trato urogenital. E Lídia Vasilievna frequentemente encontrava esses parasitas no sangue, na glândula mamária e em outros órgãos. Como esses gigantes do micromundo, que chegam a 30 micrômetros, entraram nos órgãos sexuais e não conseguem passar pelas fissuras? Talvez eles realmente expelem esporos minúsculos que facilmente penetram no sangue e se espalham por todo o corpo? Antes, eu não tinha coragem, admite a pesquisadora, de dizer aos urologistas que a tricomoníase é capaz de viajar pelo corpo. Agora tenho fundamentos sérios para tal afirmação e não tenho medo de falar sobre eles com os especialistas. Mas não é só isso. Urologistas afirmam que na forma de cistos estão as tricomoníases mortas. Dizem que, sob a ação da medicação, os parasitas largaram suas flagelas, e na opinião de Casmina, essas tricomoníases são saudáveis. Afinal, ela os encontrou nas análises dos pacientes alguns meses após o tratamento. As tricomoníases estão perfeitamente intactas, apesar de que deveriam ter se dissolvido há muito tempo. Se eles foram mortos, provavelmente ressuscitaram depois. Mas é improvável que os parasitas sejam capazes de tais milagres. Provavelmente algo semelhante ao que acontece com as bactérias durante o tratamento médico aconteceu com eles. Os órgãos externos se dissolvem, enquanto os internos permanecem. A pétala cai do olho. Casmina continuou suas pesquisas, encontrando cada vez mais inconsistências com as teorias geralmente aceitas. Ela frequentemente encontrava dois patógenos, clamídia e ureoplasma, no sangue de pessoas doentes. Entre os doentes havia muitas mulheres idosas, e esses parasitas apareceram nelas recentemente, quando não poderiam ter sido infectadas por via sexual. De onde vieram os patógenos das doenças venéreas? Aqui precisamos fazer uma pequena digressão. Os laboratórios da clínica UVD trabalham com um contingente constante de pessoas. Pensando na questão de onde vieram as clamídias e ureoplasmas em avós inocentes, eles se lembraram que, muitos anos atrás, esses pacientes tinham tricomonas em suas análises. Verificaram os documentos e é certo. A propósito, algo semelhante aconteceu com os homens. Uma vez, eles foram tratados para uretrite tricomônica, e agora em suas análises foram vistos pequenos organismos, lembrando tricomonas, mas sem flagelos. Pensava-se que os idosos tinham se livrado das doenças venéreas há tempos. Os parasitas foram eliminados pelos remédios, e a partir das análises descobriu-se que os parasitas permaneceram vivos, mas mudaram sua forma e se esconderam no corpo, para não provocar ataques químicos dos médicos. E quando você já havia esquecido dos tricomonídeos, eles inesperadamente emergiram, reacendendo doenças venéreas para a grande vergonha dos idosos que se acalmaram. Como explicar essas metamorfoses? A chave para o mistério foi uma história intrigante que aconteceu na República do Chad. Em um ano, todas as crianças nascidas lá estavam doentes com encefalopatia, e por algum motivo, cocos verdes caíram de todas as palmeiras. Este fato interessou os cientistas, e eles descobriram que as doenças das pessoas e das plantas foram causadas pelo mesmo parasita, a espiroplasma, que é parente da micoplasma e ureoplasma. O recém-descoberto patógeno se sentia maravilhosamente bem tanto nos cocos quanto no cérebro das crianças e na placenta das mães.
Era realmente um parasita universal que penetrava livremente em qualquer órgão de pessoas e plantas, encontrando-os igualmente adequados para a vida. Quem possui tais habilidades surpreendentes? Eu pensei muito sobre essa questão, continua Lídia Vasilievna, e 1 ano atrás, completamente inesperado, recebi uma resposta. Foi exatamente esses micro-organismos que encontrei em análises há muitos anos, mas não consegui identificá-los. E aqui tudo foi explicado de forma extremamente simples e clara. Sou muito grato a Maisurian por essa descoberta. Pareceria qual é a relação do fungo deslizante com os menores micro-organismos que Lídia Vasilievna observou ao microscópio por 1/4 de século. Como Maisurian escreve, o fungo deslizante passa por vários estágios de desenvolvimento. Das esporas crescem amebas e flagelados. Eles se rasgam na massa viscosa do fungo, fundindo-se em células maiores com vários núcleos e então formam uma árvore frutífera. O fungo deslizante é um cogumelo clássico na ponta que, ao secar, libera esporos. E tudo se repete. Inicialmente, Casmina não acreditava em seus olhos. Revirou uma pilha de literatura científica sobre fungos deslizantes e encontrou muitas confirmações de sua suposição. Pela aparência e características, os pseudópodes liberados pelas amebas eram surpreendentemente semelhantes ao ureoplasma, zoósporos com 2 flagelas, trichomonades que perderam flagelas e se livraram de suas cascas, micoplasma, etc. Os corpos frutíferos dos fungos deslizantes lembravam surpreendentemente pólipos na garganta e no trato gastrointestinal, papilomas na pele, câncer de células planas e outros tumores. Acontece que o fungo deslizante da gripe vive em nosso corpo, o mesmo que pode ser visto em troncos podres e folhas caídas. No passado, os cientistas não o reconheciam por conta de sua especialização restrita. Alguns estudavam clamídias, outros micoplasmas, outros tricomonas. Nunca ocorreu a nenhum deles que esses eram 3 estágios do desenvolvimento de um único fungo que o 4º grupo estava estudando. É conhecido um grande número de fungos chorões. O maior deles, o fuligo, tem até meio metro de diâmetro e os menores só podem ser vistos sob um microscópio. Qual é exatamente o fungo chorão? Eles coexistem conosco? Pode haver muitos deles, explica Casmina. Mas até agora eu só consegui identificar um. Este é o fungo chorão mais comum, o Lycogala epidendrum. Ele geralmente rasteja entre a casca e a madeira, adora umidade e matéria orgânica. Por isso só sai em tempo úmido. Os botânicos até aprenderam a extrair essa criatura de debaixo da casca. Eles colocam um pedaço de papel filtro molhado em um toco de árvore e cobrem tudo com um pote escuro. Depois de algumas horas eles levantam o pote. E eles veem uma criatura plana que produz metano com bolhas de água, que rastejou para fora do toco de árvore. Desde tempos imemoriais, a Lycogala se adaptou à vida no corpo humano e desde então se mudou com prazer deste toco para este lar cru, escuro e quente em 2 pernas. Encontrei vestígios da presença de Lycogala, seus esporos e triomonadas em diferentes estágios na faixa de gástrica, no ferro do leite, no shake da mãe, na próstata, na bexiga e em outros órgãos. A Lycogala evita muito habilmente as forças imunológicas do corpo humano. Se o corpo está enfraquecido, ele não consegue reconhecer e destruir rapidamente as células em mudança das quais a Lycogala é composta. Como resultado, consegue lançar esporos que são transportados pelo sangue, crescem em lugares convenientes e formam corpos frutíferos. Lídia Vasilievna de forma alguma afirma que encontrou um curador universal para todas as doenças de origem desconhecida. Ela só tem certeza de uma coisa, que o vírus da gripe Lycogala causa papilomas, cistos, pólipos e câncer de células escamosas. Em sua opinião, o tumor é formado por células humanas que não se reproduziram e elementos do corpo frutífero do vírus da gripe. Eles já passaram pelos estágios de ureoplasma, ameboide, trichomonas, plasmódio, clamídia e agora estão formando um tumor cancerígeno. Os médicos não conseguem explicar por que às vezes os tumores desaparecem. Mas se assumirmos que o tumor é o corpo frutífero do vírus da gripe, então, na opinião de Casmina, tudo se torna claro. Afinal, na natureza, esses corpos inevitavelmente morrem todos os anos. Um ritmo semelhante é mantido no corpo humano. Os corpos frutíferos morrem para liberar esporos e renascer, formando plasmódios em outros órgãos. Acontece a bem conhecida metástase do tumor, embora raramente ocorra em um único número. Normalmente, como os oncologistas dizem, tumores primários múltiplos se formam imediatamente em vários lugares.
Lídia Vasilievna explica esse enigma pelas propriedades naturais das glândulas lacrimais. A mesma lógica forma vários globos. Agora, médicos e cientistas têm esperança de que finalmente o principal inimigo biológico da humanidade, o agente universal de doenças de etiologia desconhecida, seja identificado. Antes, especialistas limitados o analisavam em seções, botões, lâminas ou cauda. Mas apenas a síntese desse conhecimento permitiu reconhecer o superparasita e encontrar seu calcanhar de Aquiles. Quismina foi a primeira a tentar fazer isso, mas para sua surpresa, descobriu que os curandeiros populares já haviam identificado o ponto fraco há muito tempo. Eles aprenderam a curar muitas doenças que, em sua opinião, são causadas por lágrimas. Leia, parasitas da lágrima adoram sujeira e preguiça. Isso é o que Lídia Vasilievna me disse durante uma aula em Moscou em um curso de aperfeiçoamento para médicos. Se nos movermos pouco, comer muito, beber, dormir, nos entregarmos a outros excessos, então transformaremos nosso corpo em um lixo com produtos em decomposição, no qual as bactérias patogênicas se multiplicarão rapidamente. E eles começarão a devorar nossos órgãos, ou seja, nosso corpo começará a se decompor em substâncias inorgânicas. Nós literalmente nos tornaremos como troncos podres, nos quais crescem cogumelos, pois são precisamente os cogumelos que desempenham um papel principal em nossa decomposição. Só não pense que eu descobri isso. Os médicos medievais já sabiam sobre os cogumelos assassinos. No livro Forças Curativas, há uma história interessante sobre como os antigos médicos armênios imaginavam o desenvolvimento de doenças. Ao abrir os corpos dos mortos e mortos, eles encontraram muito muco e pus no trato gastrointestinal. Mas não em todos os falecidos, apenas naqueles que em vida se entregavam à preguiça, à gula e a outros excessos, recebendo como punição numerosas doenças. Os médicos acreditavam que se uma pessoa come muito e se move pouco, nem toda a comida é absorvida pelo corpo. Parte dela apodrece cobrindo-se de muco e mofo, ou seja, começa a crescer um fungo no estômago. O mofo libera esporos, sementes microscópicas de fungos, que entram na corrente sanguínea com nutrientes e se espalham por todo o corpo. Nos órgãos enfraquecidos, os esporos começam a germinar, formando corpos frutíferos de fungos. Assim começa o câncer. Os médicos antigos acreditavam que os fungos são expelidos primeiro. O paraíso branco são placas e coágulos nas veias que têm uma cor branca. A segunda fase é o paraíso cinza, quando os fungos formam tumores nas articulações e outras novas formações de cor cinza. Por fim, o paraíso negro corresponde ao significado moderno desta palavra, apenas preto. Não é porque os tumores malignos e metástases têm essa cor, mas sim é a cor da aura dos órgãos afetados. Claro que nem todos nós morreremos de câncer. E embora haja uma enorme quantidade de esporos em nosso corpo, eles, na opinião de Kazminoi, não causam danos enquanto mantemos nossa saúde em alto nível. Mas os esporos crescem e se transformam em fungos se enfraquecermos o sistema imunológico. Ainda assim, não vale a pena desistir. Os curandeiros populares há muito encontraram uma maneira de lidar com esses fungos. Alho, por exemplo. Não é minha função tratar câncer e doenças que o precedem, diz Kazmina. Meu trabalho é o diagnóstico precoce, e eu realmente faço isso. Em um caso específico, quando um paciente está ameaçado por câncer de células escamosas, é uma doença muito comum. Por exemplo, 80% dos casos malignos de pulmão são causados por câncer de células escamosas. Ou seja, o canal lacrimal é licoepiderme. Conheço bem todas as etapas do seu desenvolvimento, mas espero que os cientistas possam me ajudar a criar métodos para identificar os gatilhos de outras doenças. Lídia Vasilievna quer encontrar entre os numerosos canais lacrimais os gatilhos para tipos específicos de câncer e outras doenças da civilização. Mas por que ela está convencida de que todos eles são causados por fungos e não por outros parasitas? Talvez porque quase todos os médicos e curandeiros populares que sabem tratar o câncer compartilham dessa visão. Assim, Vladimir Adamovich Ivanov de Minsk, em seu livro Sabedoria da Fitoterapia, descreve o método de limpeza com suco de limão e azeite de oliva. Se aplicado corretamente, as pedras de colesterol e bilirrubina saem do fígado sem dor. Mas o maior sucesso, na opinião do curandeiro, é quando o muco sai de lá. Nesse caso, ele garante ao paciente que não corre o risco de ter câncer de fígado no futuro próximo. Semelhante aos médicos armênios da Idade Média, Ivanov acredita que o muco causa câncer, e a melhor prevenção para a doença é a eliminação do muco do corpo.
Seus seguidores únicos chamam o muco de causa de todos os distúrbios que ocorrem no corpo acima do diafragma. Ele, como Malakhov, sugere tratá-los com urinoterapia e, estranhamente, obtém excelentes resultados. Verdade, ele explica de forma muito inteligente, no espírito dos ensinamentos orientais de Descartes, o muco esfria, a urina aquece, a energia Yang vence a energia Yin e assim por diante. Para Kazminoi, tudo é bem mais simples. O despertador de muitas doenças de origem desconhecida, a uroplasma, se alimenta de urina. Este parasita pode ser expulso com seu prato favorito. Por exemplo, se começarmos a beber nossa própria urina, a uroplasma sairá pelo trato gastrointestinal e felizmente deixará nosso corpo. Mas às vezes você pode atrair o parasita até mesmo através da pele, aplicando compressas e curativos de urina no local afetado. Bem, se você é contra o tratamento com urina, pode tentar umedecer o canal lacrimal com outra bebida que provavelmente vai gostar. Braque e outros curandeiros famosos aconselham a comer beterraba e cenoura pela manhã ou beber suco fresco preparado a partir delas. Na opinião deles, esta é a melhor prevenção para muitas doenças. Como evitar doenças? Não apenas Kazmina considera cogumelos como os despertadores das doenças do século. O famoso curandeiro de Kiev, Boris Vassilievich Bolotov, chegou a uma conclusão semelhante. Ele considera o câncer como um parasitismo de células vegetais em animais, mas as plantas têm um ambiente alcalino e os animais têm ácido. Portanto, para nos livrarmos dos parasitas, precisamos constantemente acidificar nosso corpo, tornando sua existência nele insustentável. Bolotov aconselha a beber o máximo possível de kvass, comer vegetais em conserva e em conserva, picles e assim por diante. Ele é apoiado pelo não menos famoso médico de Novosibirsk, Konstantin Pavlovich Buteiko. Em sua opinião, a água gaseificada acidifica perfeitamente o sangue, mas é melhor fazer isso com a ajuda de respiração superficial. Então, o corpo acumula muito mais gás carbônico do que as bebidas podem fornecer. E o dióxido de carbono, na opinião de Buteiko, é como fogo, qualquer parasita tem medo dele, por isso qualquer muco é disperso no corpo. Um método de cura mais rigoroso foi desenvolvido por um curandeiro de Simferopol, Tishchenko. Ele sugere que seus pacientes bebam uma infusão venenosa de Boligolov não para se intoxicar, mas para expulsar o muco de si mesmos, não através do trato gastrointestinal, mas diretamente através da pele. Para isso, é necessário fazer compressas com suco de maçã ou suco de beterraba na área afetada. Eu mesma observei o quão eficazes esses métodos podem ser, diz Kazmina. Uma de nossas pacientes desenvolveu um tumor na glândula mamária, e em sua biópsia eu descobri amicoplasmas e ameboides. Isso significa que o cisto já começou a formar um corpo frutífero. A mulher estava ameaçada de câncer. Mas nosso experiente cirurgião oncologista Nikolai Kristoforovich Sirenko, em vez de operar, sugeriu que a paciente tomasse um medicamento anti-inflamatório comum e aplicasse uma compressa de repolho no peito. E o cisto, irritado pelo medicamento, saiu para a superfície diretamente através da pele, após o que o inchaço diminuiu e uma ruptura se formou no peito. Para a surpresa de outros médicos, a paciente gravemente doente começou a melhorar. Certa vez, um homem que havia sido operado 2 vezes por outros cirurgiões, sem sucesso, procurou Sirenko. O câncer se espalhou amplamente. Sirenko não considerou o paciente sem esperança, deu conselhos estranhos, nos quais os avanços da medicina moderna se combinavam com a experiência popular. Todos os anos, o desesperado passava por um exame médico e depois de 10 anos ele recebeu uma deficiência permanente. Todos os médicos desistiram, exceto Sirenko e Kazminoi. Na opinião deles, o paciente permaneceu vivo porque a tuberculose em seu corpo de alguma forma se conservou. Nela não se formavam corpos frutíferos que poderiam destruir os órgãos e causar a morte. Kazmina crê que, com os devidos cuidados, outros pacientes com metástases generalizadas de câncer poderiam viver por longo período. O principal é não deixar o fungo frutificar. Mas, claro, é melhor não chegar ao câncer de pele e lutar contra ele nos estágios branco e cinza, como os médicos armênios da Idade Média faziam. Por exemplo, trata maravilhosamente a artrite reumatoide. Vasily Mikhailovich Lysiak, diretor da Casa de Repouso Kraseva do distrito de Borisovsky, região de Belgorod. Ele oferece um curso com 17 garrafas de decocções de ervas medicinais. Os pacientes têm banhos prolongados em água quente e, ao final do tratamento, ficam surpresos ao notar que os inchaços nas articulações que os afligiam há anos diminuíram. Na opinião de Kazmina, essas pessoas se tornaram chorões.
Os fungos acharam muito mais agradável no caldo de grama quente do que nos corpos doentes, onde são atormentados todos os dias por antibióticos e outras impurezas. Se eles estão sofrendo de doenças do trato gastrointestinal, terão que tomar um copo de água, é claro, não simples, mas mineral, e claro, não em uma única sessão. Lídia Vassilievna explica o sucesso da hidroterapia como sendo um método natural de expulsar toxinas do nosso corpo. No final do curso, uma grande quantidade de toxinas sai do paciente. Após isso, o alívio ocorre imediatamente e após 1 ou 2 meses, a condição do paciente melhora significativamente, pois ele se livrou do principal causador de doenças da civilização. Mas não desanime quem não tem onde conseguir a água de Narzan, sem falar em 17 garrafas de infusões de ervas. Existem remédios populares igualmente eficazes. Por exemplo, o fitoterapeuta Anatoly Petrovich Semenko, da região de Belgorod, expulsa o choro dos jogadores de videogame. Em uma sessão, ele dá ao paciente para beber uma infusão venenosa de absinto doce. Ele sugere pingar no nariz o suco extraído da cebola do ciclamen e depois lavá-lo com uma infusão de alfazema. Devido ao veneno, Slezevich fica tonto, ele busca a salvação e a encontra na doce infusão. Como resultado, pólipos e até cistos saem com as raízes. Durante esse tempo, a pessoa começa a espirrar tão forte que os corpos frutíferos saem do nariz como rolhas, e nenhuma cirurgia é necessária. No entanto, deve-se lembrar que todos esses curandeiros recomendam usar apenas sucos frescos de vegetais e frutas cruas de boa qualidade. Nunca use frutas estragadas. Caso contrário, como a prática mostrou, em vez de benefícios pode-se obter danos, e isso não é sábio. Ainda no século passado, cientistas descobriram vários tipos de fungos que causam várias doenças em plantas. Alguns causam tumores nas raízes do repolho, outros causam câncer em batatas, tomates e outras plantas noturnas. Não é exceção que parasitas semelhantes de plantas passem para os humanos. O mesmo patógeno causou uma epidemia em massa de doenças em coqueiros e pessoas na República Africana do Chad. Não leve a extremos. O fungo pode viver no corpo humano por anos na forma de uma massa mucosa que não causa danos significativos, diz Lídia Vassilievna, no final. Mas em condições favoráveis, ele é capaz de formar um corpo frutífero em 3 a 4 dias. Então, lutar contra ele será extremamente difícil. Portanto, a tarefa dos médicos é remover o muco do corpo a tempo. Na opinião de Kazimina, o caracol é uma criatura muito delicada e tímida, que tem medo de tudo. Pode ser facilmente assustado de seu habitat. Por outro lado, ele é muito confiável, pode ser facilmente atraído por suco doce. Portanto, não devemos matar os caracóis, mas gentilmente levá-los para fora. Se começarmos a lutar contra os caracóis, inevitavelmente sofreremos danos. Afinal, ele se adapta muito melhor do que os humanos às condições adversas do ambiente externo. Em frio intenso, falta de comida, quedas de pressão, grandes doses de radiação e situações semelhantes. O plasmódio se transforma em uma massa sólida e espessa, na qual as células permanecem como em um sono litúrgico. Nesse estado, eles podem ficar por décadas sem comida e água. Por exemplo, é conhecido um caso em que um esclerócio de fuligo ficou em um herbário por 20 anos, e então, inesperadamente, reviveu. É por isso que Kazmina acredita que tratar doenças causadas por clamídia com tetraciclina é ineficaz. Esses parasitas morrem, e outras partes do fungo permanecem, mas ele se transforma em um esclerócio com o tempo. Muitos outros medicamentos causam um efeito semelhante. É muito difícil reviver esclerócios no corpo humano. Portanto, não vale a pena levar o pobre esclerócio a tal extremo. É melhor acalmá-lo, lentamente, eliminando-o do organismo. Por exemplo, levante o fungo e algo delicioso para si mesmo. Tome um banho de vapor com ele e depois relaxe, desejando a despedida do vapor leve. Não leve estas palavras como uma piada, pois os russos historicamente expulsaram todos os males no banho. Kazmina Lídia Vassilievna continua a trabalhar no laboratório da clínica UVD da cidade de Belgorod. Mulher encantadora. Aqui está a receita para extrair o cogumelo alucinógeno da garganta. 2 gotas de tintura de absinto em 50 gramas de água. Beber de uma vez. Após 2 horas, pingue 2 gotas de tintura de ciclamen em uma narina. Após 15 minutos, pingue 2 gotas de ciclamen na outra narina. Após 30 minutos, lave a garganta com uma solução de bicarbonato de sódio. De acordo com suas palavras, muitos adultos e crianças foram curados de sinusite.
Publicado em pós-escrito. E lembre-se, apenas mudando nosso consumo, juntos mudamos o mundo.